Vamos dar início a mais uma aula sobre geometria espacial. Hoje vamos falar a respeito do cone. Vamos procurar ser uma aula mais breve para que a gente possa ter um melhor aproveitamento desta aula. Para tanto, já começamos lá já com o nosso assunto, onde a definição de cone se baseia em quê? Vamos considerar um círculo C de centro O e raio R em um plano alfa e um ponto V não pertencente ao plano alfa. Bom, por definição, o que seria esse cone? Chamamos de cone circular, ou apenas cone, a reunião de todos os segmentos de reta com uma extremidade em V e outra em um ponto de C. Então, primeiramente, ele deu aqui, você pega esse plano, a partir desse plano, você determina um centro O. Nesse centro O, você cria um eixo levando até o vértice V. E a partir desse vértice V, você vai observar que em O, ele determina um raio, a qual ele vai fazer um círculo. Esse círculo vai me determinar essa regiãozinha que ele está chamando de C. E todos os segmentos que saem de V até esse círculo é o que nós chamamos de cone. Portanto, a definição de cone é a reunião de todos os segmentos de reta com uma extremidade em V e outra num ponto de C. Bom, os elementos principais, ou os elementos que eu posso determinar no cone, são os seguintes. Primeiro, você tem a origem em O. Você determina a partir de O um raio R, a qual você vai ter uma base. Essa base é um círculo. Você tem o vértice V. E note que de O para V passa um eixo. Esse eixo é o eixo que a gente chama de principal. A partir desse eixo, no ponto V, você vai determinar geratrizes, que são segmentos que saem de V até um ponto da circunferência da base. E outro ponto importante, ou outro segmento importante a ser determinado, é a altura. Essa altura é determinada a partir da base, onde você foi determinado no plano. Então, a distância do plano que contém a base até o vértice V é chamado de altura. A partir desse ponto, nós temos a classificação dos cones. E esse cone, a partir da inclinação do eixo, você pode ter dois tipos. O primeiro tipo é o cone circular reto, onde o eixo VO, com relação ao plano que contém a base, vai formar um ângulo de 90 graus. Ou ele pode sofrer uma certa inclinação. Nesta inclinação, ele determina um cone circular oblíquo. Na maioria das questões, nós vamos aqui determinar, a gente vai resolver a partir do cone circular reto. Não que a gente não possa utilizar o cone circular oblíquo, ok? Bom, uma observação importante é com respeito ao cone de revolução. Vamos supor que você tem um triângulo retângulo, e a partir desse triângulo retângulo você começa a girá-lo em torno de um dos catetos. Vamos supor, nesse caso, eu tenho esse cateto maior. Quando você começa a girar em torno desse cateto, o cateto menor vai ser o raio, esse cateto maior vai ser a altura, e a hipotenusa vai me dar a geratriz. Neste caso, ao fazer essa rotação, você determina um cone, tá? E esse cone é circular reto. Outra observação importante é quando a geratriz for igual a 2 vezes o raio. Neste caso, você vai determinar entre raio e raio, aqui você tem o diâmetro, 2R, 2R, 2R. Nesse caso, ele é chamado de cone equilátero, pois a geratriz aqui, o diâmetro e a outra geratriz vão determinar um triângulo equilátero. Bom, outra coisa importante que nós temos é a secção meridiana de um cone. Neste caso, quando você faz um corte no cone, você está determinando uma secção. Neste caso, a secção meridiana
todo corte que é feito é baseado no eixo, ou seja, todo corte que é feito contendo o eixo, ele é considerado uma secção meridiana. Então você tem a secção meridiana no cone círculo, no cone oblíquo, ou você tem no cone reto. Portanto, são dois tipos de secção que você vai ter. A mais utilizada é esta no cone circular reto. E uma coisa importante nesse caso, essa secção forma um triângulo, e esse triângulo ele é isósceles. Já outra secção é a transversal. Neste caso, você vai fazer um corte paralelo à base. E neste caso, por ser um corte paralelo à base, você vai perceber que essa secção transversal determina também um círculo. Okay? Como a gente fez com respeito ao cilindro, quando eu faço a planificação de um cone, no cilindro você determinava o quê? Um retângulo e dois círculos. Já com respeito a um cone, você vai determinar uma secção bastante importante, bem parecida com um semicírculo, só que em alguns casos forma um semicírculo, em outros casos não. Mas uma coisa fica bem determinada. Você tem esta região primeira e você tem a outra. A base é um círculo. Já a parte lateral, ou a área lateral, vai ser, na sua maioria, um semicírculo ou uma secção circular reta. Nessa secção, você vai observar que a geratriz, no caso, vira o raio, e esse semicírculo, essa secção, vai me determinar uma certa abertura. Portanto, vamos dar continuidade. Você, dependendo da planificação da região lateral, você pode ter um cone mais pontiagudo ou um mais achatado. Tudo isso dependendo de como você vai ter a sua região lateral. Bom, como foi visto no cilindro, você pode ter algumas relações entre o seu cone. E quando eu olho para o cone circular reto, a primeira relação e a mais importante que nós temos é a que é formada a partir da altura, ou seja, que é a distância entre o vértice e o centro da base. Você tem a altura, a geratriz e o raio. E ao observar, ele forma um triângulo retângulo. E ao formar esse triângulo retângulo, é válido o teorema de Pitágoras. Portanto, ao somar os catetos ao quadrado, ela é igual à geratriz ao quadrado. Ou a geratriz ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ou seja, da altura ao quadrado, mais o raio ao quadrado. Bom, e outra, na planificação da superfície lateral do cone, você vai observar que esse ângulo determinado pela abertura dessa superfície, ela é dada por 360 graus vezes o raio dividido por G. 360 vezes o raio dividido por G. Por que 360? Na realidade, 360 seria 2πr, ou 2 vezes π vezes o raio, que é o comprimento do círculo determinado aqui, ó. E a abertura alfa fica determinada, então, por 2πr dividido por G, ou 360 graus vezes o raio dividido por G. Se por acaso esse ângulo for dado em radiano, você vai utilizar 2π. Bom, exemplo. Calcular o comprimento da circunferência da base e a altura de um cone reto, cuja geratriz é igual a 13 e cujo raio da base é igual a 5 centímetros. Bom, o comprimento a gente já viu que ele é dado por 2π vezes o raio. Neste caso, o raio é igual a 5. Vamos substituí-lo. E ao substituir esse raio, você vai determinar que o comprimento vai ser igual a quanto? 10π. Por quê? Raio sendo igual a 5, 2π vezes o raio, 2 vezes 5 é igual a 10π. Só que, tomando π igual a 3,14, nós determinamos que esse comprimento é igual a 31,4
aproximadamente, no caso, centímetros. Como ele pediu também a altura. Como foi dada a geratriz e o raio, a gente já viu que a geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Voltando aqui, nós vamos observar e esse resultado aqui não é 52, e sim 5 elevado a 2, ok? Então, e só um cuidado, esse termo aqui está errado, vamos colocar o correto, 5 elevado, aqui eu não tenho como escrever esse elevado de forma mais robusta, eu vou colocar 5 elevado a 2, tá? Mas você pode escrever como se tivesse o h elevado a 2. Portanto, você tem aqui também, nós vamos fazer essa correção também aqui, e também vai ficar 13 elevado a 2. Então, 13 elevado a 2, que é a geratriz ao quadrado, é igual a altura ao quadrado, mais o raio ao quadrado. Só lembrar da fórmula que foi explicada anteriormente. Eu dou continuidade. Neste caso, a altura ao quadrado seria 169. Já vai fazendo essa correção, por favor. Não coloquei. Mas aqui é 169. Aqui é igual a 25. Então, se eu passar 25 para o primeiro membro, você vai ter 169 menos 25, que dá 144. Como ficou apenas a altura ao quadrado é igual a 144. Portanto, a altura é a raiz de 144, cujo resultado é igual a 12. Portanto, a altura do cone é igual a 12 centímetros. Bom, dando continuidade, um cone reto de altura 10 centímetros tem por planificação da superfície lateral um setor circular de ângulo alfa, medindo 150 graus. Determinar o raio da base e a medida da geratriz do cone. Bom, como nós já vimos, a geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Ora, desta forma, como a altura é igual a 10 ao quadrado, nós podemos dizer que o raio geratriz ao quadrado menos raio ao quadrado fica igual a 100. Basta passar o r ao quadrado para o segundo membro. Vai ficar negativo o r ao quadrado. E 10 ao quadrado é igual a 100. Portanto, nós temos a primeira expressão. Essa primeira expressão, guarda ela. Vamos aqui ver que a gente viu que o ângulo alfa é 360 graus vezes o raio, dividido pela geratriz. Ou seja, como meu alfa é igual a 150 graus, eu vou substituir. Fica 150 graus igual a 360 vezes R, dividido por G. Ora, 150 e 360, eu posso dividir tudo por 30. E ao fazer isso, 150 vai ficar igual a 5. 360 dividido por 30 vai ficar igual a 12. Portanto, a geratriz faz uma mescla com 150. O G vem para o primeiro membro. 150 vai dividindo. O 5 vai dividindo. Você vai ter 12R dividido por 5. Ora, eu posso pegar esse valor de G e substituir na primeira equação. Fazendo isso, nós temos o quê? No lugar do G, vai ficar 2R sobre 5 ao quadrado, menos R ao quadrado, igual a 100. Só que 12R sobre 5 ao quadrado dá 144 sobre 25 R ao quadrado. Ok? Tirando o MMC, o 25 vem multiplicando aqui o R ao quadrado, portanto, e vai multiplicando 100. Portanto, você vai ter 144R ao quadrado menos 25R ao quadrado igual a 2.500. Subtraindo 144 de 25, você vai encontrar 119R ao quadrado igual a 500. 119 dividindo 2.500, nós vamos encontrar 21,01 aproximadamente. Como eu quero o raio e não ele ao quadrado, eu tiro a raiz de 21,05, cujo resultado é aproximadamente 4,58. Ora, o raio da base do cone, nesse caso, é 4,58 centímetros aproximadamente. Mas ele pediu também a geratriz. Só que a geratriz, a gente viu que é 12R sobre 5. Substitui o R por 4,58.
multiplica por 12, dá 54,96, dividido por 5, cujo comprimento vai ser aproximadamente 11 centímetros. Divida aí, você vai encontrar esse valor aproximado. Bom, outra coisa importante que nós temos é a área da superfície de um cone reto. Bom, a secção que você tem, no caso seria a área lateral, ela gera esta figura, ok? E a base é um círculo de raio R. No primeiro caso, a área da base, a gente vai ser πr ao quadrado, lembra a fórmula do círculo, πr ao quadrado. Já a área lateral é πrg. Você pode também procurar as demonstrações disso no seu livro didático ou também na internet. Bom, a área total é a soma da área da base com a área lateral. Note que aqui eu já coloquei um pouco direto, a gente fez essa demonstração lá na área total do cilindro. Você vai somar a área da base mais a área lateral. Note que πr eu posso colocar em evidência. Portanto, colocando πr em evidência, você vai ter πr vezes r mais g. Na maioria das vezes, quando eu vou resolver questões, eu nem coloco esse πr em evidência. Simplesmente eu coloco πr ao quadrado mais πrg. A escolha é sua de colocar ou não em evidência. Tá? E vamos para as questões. Bom, determinar a área total da superfície de um cone equilátero de geratriz G. A gente viu que o cone equilátero, a geratriz é igual a 2 vezes o raio. Portanto, para encontrar essa área total, nós vamos considerar um cone equilátero de raio R, o comprimento da geratriz e a altura, H. Bom, nós sabemos que no cone equilátero a geratriz é igual a 2R. Portanto, o raio é a metade dessa geratriz. Portanto, a área total é a área lateral mais a área da base. Como eu falei para vocês, a área lateral é πrg e a área da base πr ao quadrado. Substituindo aqui o raio por g sobre 2, tanto aqui na área da base, que é πrg, fica πg sobre 2g, mais πr ao quadrado, como o r agora é g sobre 2, fica πg sobre 2 ao quadrado. Bom, se eu multiplicar g vezes g, dá g ao quadrado sobre 2. Então, dá πg ao quadrado sobre 2. Já aqui, g sobre 2 ao quadrado dá πg ao quadrado sobre 4. Quando você tira o MC, vai dar 4 no denominador. Portanto, essa expressão primeira fica multiplicada por 2. Portanto, você tem 2πg ao quadrado sobre 4, mais πg ao quadrado sobre 4, cuja soma vai dar 3πg ao quadrado sobre 4, ou 3/4 de πg ao quadrado. E aí você tem a sua área total. Lembrando que você poderia ter colocado isso aqui em função de R. Tá? Bastava ter substituído o G aqui por 2R. Ficaria 2πr ao quadrado mais πr ao quadrado, cujo resultado seria 3πr ao quadrado. Bom, na nossa quarta questão, ou no quarto exemplo, calcular a área lateral de um cone reto, cuja altura é 16 e cujo raio da base mede 12. Bom, vamos inicialmente obter o comprimento da geratriz do cone, ok? Lembrando que a geratriz ao quadrado é dada pela altura ao quadrado mais r ao quadrado. Bom, substituindo aqui o valor da altura e o raio da base, que é 12, você vai ter 12 ao quadrado, que é a altura, mais 12 ao quadrado, que é o raio. Portanto, 16 ao quadrado dá 256, 12 ao quadrado é 144, cuja soma vai dar 400. Ora, se a soma deu 400, a geratriz ao quadrado sendo igual a 400, a geratriz é igual a 20, é raiz de 400. Encontrado a geratriz, eu posso encontrar agora a área lateral. Lembrando que a área lateral ela é dada por quê? πrg, ou seja, a área lateral é π vezes o valor do raio, que é 12, vezes a geratriz, que é 20, que vai dar 240 π, substituindo o valor de π por 3,14, multiplicando por 240,
você vai encontrar 753,6 centímetros quadrados. Portanto, nesta aula de hoje, nós vimos aqui a respeito da área, melhor, da definição de cone, das suas planificação, como encontrar a secção meridiana, a secção transversal, a área lateral, a área da base e a área total. Na próxima aula, nós vamos trazer algumas questões a respeito da secção meridiana e falar também a respeito do volume. Lembrando que aqui vale alguns comparativos e a gente deixa para a próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Dê o seu like ou o seu dislike. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e ficamos até a próxima aula.